A Bíblia fala de duas coisas. A Bíblia fala no versículo de número 2, levai as cargas uns dos outros. E no versículo 5 diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Você precisa ter pelo menos um pouco de entendimento gramatical para tentar explicar essa possível aplicação paradoxal. O que é uma aplicação paradoxal? É quando a ideia de um texto é antitética, é antônima, é contrária à ideia do outro texto. O versículo 2 diz, Presley, você é responsável para levar a carga do outro. No versículo 5 diz, porque cada um levará a sua própria carga. Aí qualquer que seja o indivíduo que lê esse texto vai dizer, pastor, a Bíblia está cometendo um equívoco. Afinal de contas, eu sou obrigado a levar a carga do meu irmão ou eu tenho responsabilidade de levar a minha própria carga? No livro dos Salmos, isso é chamado de paralelismos antitéticos, quando a ideia de um texto reflete de forma contrária à ideia do outro. Os termos são técnicos, é verdade, talvez nem todos compreendem, mas você precisa saber responder para a pessoa o que você tem que fazer. Se você vai carregar o fardo do irmão, ou se você tem responsabilidade apenas com o seu próprio fardo. Eu respondi isso de 4 formas. Quantas formas, irmãos? Primeiro, quando você precisa lidar com isto, você precisa viver, porque diz aqui, levai as cargas. E eu disse aqui na semana passada, a confrontação não é apenas verbal, implica também ajuda prática. Porque vocês lembram que no versículo 1 do capítulo 6, Paulo orienta aos irmãos espirituais a fazer um tratamento de brandura com aqueles que pecam. Mas não é só querigmático, não é só na pregação, não é só na falácia. A pessoa que está caída, que tem dificuldade para arcar com suas responsabilidades, ela precisa da ajuda prática daquele que verbalmente condena, orienta, exorta. Paulo está dizendo assim, se a irmã Adriana não tem competência para segurar nas mãos de quem ela repreende, que ela fique calada. Estou só ilustrando, irmã Adriana, pelo amor de Deus, não precisa apertar os cintos. Aqui diz assim, Preza, se tu não tem condições práticas, comportamentais, de ser a solução para o problema que você condena no irmão, então fique calado. Porque se você propõe a condenar com a sua boca, seja capaz de carregá-lo com os teus braços. Dá para entender isso? Diga amém. Como? Sendo humilde. Está aqui, não posso sobrepor ao meu irmão apenas pelo fato de vê-lo depender de mim. Porque a Bíblia diz assim, aquele que se gloria, e é interessante que esse gloriar é gloriar ao fato de que eu preciso carregar o Carlos. Aí por ver o Carlos depender de mim, eu me glorio pelo fato de que ele depende da minha assistência. Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto, porque se alguém julga ser alguma coisa, eu vou parafrasear, só porque está ajudando alguém, não sendo nada, repita comigo, irmãos, todos nós somos falíveis. Então Paulo está dizendo assim, cuidado que você pode ser surpreendido na própria falta que você orienta e ajuda seu irmão. Então eu preciso ser humilde para compreender minha limitação. Eu preciso ser honesto para compreender as minhas fragilidades. Terceiro lugar, sendo responsável. Cada um deve cuidar do seu fardo. E aqui é aonde nós temos o grande problema para responder a questão se eu preciso levar o fardo dos irmãos ou se eu tenho responsabilidade. Porque a solução para responder esse paralelismo antitético, ele é gramatical, está no grego. Quando a Bíblia fala assim, levai os fardos uns dos outros, a Bíblia fala de um fardo específico, de uma sacola, de um peso atenuante que é sobreposto à vida daquele que eventualmente não pode carregar. Sobre este peso eu sou obrigado a carregar. Mas quando a Bíblia fala, cada um levará a sua própria carga, a palavra carga ou fardo aqui são termos polissêmicos que têm diversos sentidos. Este aqui é uma bolsa pessoal. Põe a mão no seu coração. Põe. Repita agora comigo. Eu tenho. Repita. Eu tenho os meus próprios fardos. Deixa eu dizer para ti agora, dá um glória a Deus. Não adianta, ninguém vai carregar este aí não. Este é seu.
Se há eventualmente algo que te faz cair da fé, porque foi sobreposto sobre você uma oportunidade, uma capacidade, um trabalho, um serviço, um desempenho que está para além da sua capacidade, tudo bem, nós ajudamos, mas o fato de você ser ajudado em algumas dificuldades não significa em toda dificuldade, porque em alguma dificuldade você tem que lidar com ela de duas formas. Eu coloquei aqui, ó: ninguém será culpado se você sente peso em carregar o fardo que é teu. Ah, mas é porque... Não é por causa de ninguém. Ah, mas é porque... Não é sobre as pessoas. É sobre a sua incapacidade de lidar com as suas próprias deficiências. Existem fardos que são meus. Deixa eu dizer, minha esposa não carrega, a igreja não carrega, o pastor não carrega. Posso falar a verdade? Diga glória a Deus. Nem Deus carrega. Ah, mas Deus não tem que fazer nada, meu querido. Deus não tem que fazer. Ah, mas Deus não tem que fazer nada. Deus não é obrigado. Quando um pregador está pregando e ele fala só para provar que Deus está falando nesta manhã, que Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus é Deus. Nós implantamos uns clichês na igreja que faz ela pensar que Deus deve a nós satisfação. Não é Deus que deve a nós satisfação, é nós que devemos a Ele toda a honra e toda a glória ao seu próprio nome. A proposta de Cristo para o cristiano... Olha, irmão, se eu fazer o apelo e trazer para a igreja a proposta que Cristo fez quando inicialmente os apelos foram trazidos... É porque não tinha apelo. Eu falo apelo para cognominar facilmente. Mas se eu aplicasse a você para entrar na igreja o que Cristo aplicou para que os discípulos seguissem Ele, ninguém aceitaria. Quem é que quer negar a si mesmo? Quem é que quer ganhar perdendo? As pessoas querem ganhar ganhando. Meu irmão, você tem que aprender a lidar com dores. Você tem que aprender a lidar... Irmãos, lá no Salmo 121, diz que o sol, repita comigo, o sol não te molestará de dia. Sol é uma figura tropológica para indicar ao salmista uma questão de problema. O sol é uma tropologia, uma figura de linguagem que no contexto do Salmo 121 é problema. Por quê? Porque o que você tem lá é o sol não te molestará. Ou seja, é um castigo proposto pelo Sol. Sol, estrelinha de quinta grandeza, converte 4 trilhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo. Ele viaja de lá a 152 milhões de quilômetros, chega aqui em 8 minutos. Esse poder destrutivo apresentado no Salmo 121 é prova. Repita comigo, Sol fala de prova. No Salmo 121, tá bom? Que alguém pega um corte aí e fala que eu estou falando besteira. Tem Sol segunda, sim ou não? Tem sol terça e quarta e quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro. Tem dia que o sol está mais forte, sim ou não? Sim. Tem dia que está mais fraco, sim ou não? Tem dia que você vê só nuvem no céu, até parece que o sol não está, mas ele está lá. Só o fato de você não enxergar não significa que ele não está raiando. Gente, é Deus dizendo, tem prova de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, de feriado a feriado. Tem dia que Deus permite provas mais fortes, o sol está causticante. Tem dia que o sol está fresquinho. É o dia que Deus alivia, sopra uma brisa, mas você precisa aprender a lidar com os seus próprios fardos. Você pode levantar a sua mão e dizer obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Essa palavra aí, ó, fardo, no grego, eu sou horrível de grego, portion, significa fardo. É um termo comum para pacote ou mochila de um soldado. Está entendendo? Essa é a explicação. Porque algumas palavras no grego, que são idiomas sânscritos, algumas palavras são polissêmicas. O que é isso? São palavras com diversos sentidos. Mas o sentido dessa palavra proposta aqui é de uma sacola específica para o soldado. Você já viu o soldado ir para a guerra sem essa sacola? Sim ou não? Não. Você vai ter que carregar esse fardo, querido. Agora tenha paciência. Você sabe de uma coisa que é boa e que você tem que aprender a glorificar? Sabe por que o fardo de Jesus é leve e é suave? Porque Ele está do seu lado te ajudando a suportar toda a sua prova e o seu santo nome sempre será glorificado.